Nesta aula, nós começamos a etapa 1. A etapa 1 vai ser uma aula, na verdade, com um conjunto de partes. O objetivo da etapa 1 é o quê? É a primeira modelagem, a modelagem mais básica, a modelagem de alto nível de abstração, que tem a parte estrutural e a parte dinâmica. Então, a parte estrutural, o foco é a modelagem com diagrama de classes, e a modelagem dinâmica, o foco é a modelagem de casos de uso, que nós fazemos com dois diagramas. Inicialmente o diagrama de casos de uso e depois o diagrama de visão geral de interação, que complementa o diagrama de casos de uso, estabelecendo o sequenciamento possível da ocorrência dos casos de uso durante a execução do programa. Bom, é dito na aula, na apresentação da metodologia, que tanto faz nós começarmos com a modelagem estrutural como modelagem dinâmica. Então a ideia é que essas duas partes, modelagem estrutural e modelagem dinâmica, serão gravadas em vídeos separados e independentes, de tal forma que seja possível assistir primeiro a um, depois a outro, porque a rigor não afeta, uma modelagem nesse primeiro momento não afeta a outra, como está apresentado na aula. Ok? Então nós vamos trabalhar com os dois focos, modelagem estrutural e modelagem dinâmica, e depois a gente vai, numa outra parte da aula, mostrar o resultado dos dois esforços. Nesse primeiro momento, a intenção é apenas, dado o nosso exemplo, que é o jogo Pentágono, a partir, olhando para esse jogo Pentágono, que informações nós podemos obter dele, tanto para a modelagem estrutural quanto para a modelagem dinâmica. Pensando nos termos da etapa 1, em que nós queremos produzir uma modelagem estrutural de alto nível de abstração e uma modelagem dinâmica de alto nível de abstração, nós precisamos enxergar os elementos dessa modelagem aqui no nosso jogo, aqui no nosso tabuleiro, na nossa realidade física, digamos assim, ou conceitual, evidente. Muito bem, então o que nós identificamos aqui? Se nós pensamos em termos de modelagem estrutural, pensando em diagrama de classes, quer dizer, certamente nós identificamos aqui um elemento tabuleiro. Este elemento tabuleiro, certamente, ele é composto por estes 4 quadrantes. Então aqui nós podemos pensar numa agregação, numa composição, depois a gente vê isso. Então é um tabuleiro composto por 4 quadrantes e, por sua vez, cada quadrante é composto por 9 posições alinhadas de forma bidimensional, 3x3, um tabuleiro, um quadrante 3x3. Então nós identificamos esses elementos. Que outros elementos nós identificamos? Nós identificamos os jogadores, nós identificamos as pedras do jogo, nós identificamos as pedras do jogo. Nós podemos pensar, e é uma questão de uma decisão posterior, na pedra, certamente a ideia do tabuleiro como sendo uma classe, a ideia do quadrante como sendo uma classe, a ideia da posição como sendo classe, eu diria que são bastante claras. Em relação à pedra, a gente poderia pensar na pedra como uma classe, certamente, os jogadores como classes. Agora, talvez a gente tenha que ponderar em relação a, mas será que cada pedra é uma instância de uma classe? Será que uma pedra é apenas uma associação entre a posição em si e o jogador? Bom, decide-se depois. Mas vejam que, num primeiro momento, a gente consegue fazer uma identificação de classes baseada em quê? Nos elementos físicos ou conceituais da realidade em que nós estamos trabalhando. Bom, vamos pensar agora em termos de modelagem dinâmica. A modelagem dinâmica, nesse primeiro momento, é o que é a modelagem de casos de uso. Bom, quais seriam os casos de uso? Bom, a gente precisa iniciar uma partida, certamente, então a gente teria um caso de uso iniciar a partida. Se nós pensarmos numa implementação em rede, que vai ser o caso do nosso jogo, nós teríamos a necessidade de conexão e desconexão. A gente vai ter um servidor, então conectar ao servidor, desconectar do servidor. Mas em termos do desenvolvimento do jogo durante uma partida, nós teríamos o quê? O caso de uso jogar,
Eu penso que não. Poderíamos pensar num caso de uso jogar, mas eu penso que como o jogador executa duas ações independentes e distintas, começo, meio e fim, eu penso que o ato de colocar uma pedra no tabuleiro seria um caso de uso e o ato de girar o quadrante corresponderia a um outro caso de uso. Tá? Então observem que, olhando para a realidade que nós estamos tratando, nós identificamos tanto os elementos estruturais que darão origem ao meu primeiro diagrama de classes, como as funcionalidades do programa que darão origem à minha primeira tentativa de modelagem de casos de uso.